nós temos que falar um pouco a respeito da PodGo. A PodGo é uma pedaleira que ela apresenta uma proposta muito diferente, muito clara e muito honesta em relação às pedaleiras que nós temos no mercado hoje e que concorrem com ela. Por isso esse vídeo não vai ser um review em que eu vou ficar mostrando as configurações, os controles, as saídas, as entradas, não. Isso eu vou fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um bate-papo onde eu vou apresentar para vocês a proposta exata da PodGo, que é uma coisa que eu não vi ninguém fazer em outros vídeos da internet. O que pode levar a você, quando for comprar uma pedaleira, interpretar a PodGo de uma maneira errada. Então, nesse vídeo, eu vou falar a respeito da proposta da PodGo, comparar ela com outras pedaleiras vendidas no mercado hoje. Eu vou classificá-la entre uma lista de pedaleiras, aonde é que ela se coloca, e no final eu vou dizer se essa pedaleira ela é para você. Por isso, senta aí, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá para os detalhes. O que eu pretendo com esse vídeo é sair da superfície da apresentação da PodGo. Que a maioria dos vídeos, o que eles fazem? Eles mostram as entradas, as saídas, o pedal de suspensão, os controles, alguns presets e vocês escolhem por esses itens se vocês querem comprar não pedaleira. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a PodGo é uma pedaleira de dois mundos completamente diferentes. Eu estava assistindo Stranger Things outro dia na Netflix e a pedaleira PodGo me lembrou muito o mundo normal e o mundo invertido. Tamanho o contraste dessa pedaleira em relação a outras pedaleiras. Então vamos começar falando da proposta da PodGo. A proposta da PodGo é uma proposta muito honesta, muito exata. Ela diz exatamente para que é que ela serve. Ela não faz rodeios, ela não engana. A PodGo, ao contrário do que muitos dizem, ela não é uma pedaleira de entrada para a linha Helix. E ela é sim uma outra opção diferente que carrega a engenharia da linha Helix dentro dela. A linha Helix é uma linha que fez muito sucesso no Brasil e muito sucesso no mundo inteiro. É uma pedaleira praticamente consagrada, tanto a LT quanto a Helix Floor. E agora, para reforçar que essa pedaleira ela é diferenciada e muito boa, em dezembro tivemos o lançamento da Helix Stadium, que é um lançamento que veio 10 anos depois do lançamento da linha Helix Floor. E o que todo mundo já sabia a respeito da linha Helix Stadium é que em matéria de motor, de modelagem, ela não iria apresentar nada de novo. Ou seja, parece que a linha Helix da Line 6 ela já chegou no topo do que ela pode oferecer. A Stadium ela veio justamente acrescentando várias outras configurações e possibilidades de se controlar outras situações, mas necessariamente ela não apresentou nenhuma melhoria avançada de som. E isso me leva a pensar que talvez esse seja o momento exato para você adquirir uma pedaleira da linha Helix, especialmente a PodGo. E eu vou te explicar isso. Primeiro, para a gente entender o que é a linha Helix. A linha Helix ela usa o sistema Helix Modeling ou Helix Engine. O que é isso? O que tem de diferencial isso em relação a outras pedaleiras? Outras pedaleiras elas simulam pré-amplificador e amplificador num console único, gabinete alto-falante num console único e os microfones que capturam o som desse gabinete. A engenharia Helix Modeling ou Helix Engine, ela acrescenta algumas coisas a essa modelagem. Ela modela o pré-amplificador separadamente do que ela modela o power amp, ela modela o transformador. Junto com isso tudo, ela dá a possibilidade de regulagem do bias X, do seg e outros parâmetros de um amplificador. Modela o gabinete, os alto-falantes
e dá uma vasta opção de microfones para você escolher, além de você poder mudar a posição desses microfones no alto-falante dos gabinetes Helix. E depois de tudo isso, ela faz com que tudo isso funcione, interaja de uma maneira muito natural e orgânica quando a nossa palhetada chega na pedaleira. A Helix PodGo, ela chega nesse sistema de uma maneira mais simplificada. O que seria? Onde é que eles economizaram no universo Helix para chegar na PodGo? Eles abriram mão de alguns recursos, de vários recursos da Helix LT e da Helix Floor e mais ainda da Helix Stadium. Por exemplo, a PodGo, ela não tem a capacidade de roteamento, a quantidade de possibilidades de roteamento que as suas irmãs mais velhas têm. A PodGo, ela é feita de um material plástico. A PodGo, ela tem um processador um pouco menos potente que as suas irmãs mais velhas. A PodGo tem uma cadeia de sinal mais limitada no sentido de configuração do que as suas outras irmãs. Mas ao mesmo tempo em que ela abre mão de todas essas coisas, uma coisa que ela não abre mão em aspecto nenhum é na qualidade sonora, é no som, é no resultado tonal dela. Eu vi alguns vídeos no YouTube onde o influencer fala que devido a essa diminuição da capacidade de processamento dela, o som dela seria diferente das hélices de ponta. E eu posso afirmar com certeza, não é diferente. O som, a capacidade tonal do que ela tem é exatamente igual à das hélices mais pesadas. Ela economiza em muitos itens, mas ela não economiza no que é principal, que é o som, é o timbre. E aí sim, a gente tem uma pedaleira mais barata, ela custa aproximadamente 1/3 do que custa uma Helix Floor, na faixa de R$15.000, mas ela tem o som da Helix Floor. E aí ela cria um mundo interessante, porque como ela perde muito em capacidade de configuração, como ela perde muito em flexibilidade em você fazer a sua cadeia de sinal preferida, em fazer cadeias de sinal paralelas. Quando você está tocando com uma hélice de ponta. Mas quando você está configurando, você não está configurando uma hélice de ponta. E esse é os dois mundos interessantes que a Line 6 PodGo te oferece. Eu vou deixar aqui embaixo um link de compra da PodGo, tá? Que se você comprar através desse link, você ajuda o canal. Se você estiver interessado, se você for comprar uma PodGo, comprando através desse link, você ajuda o canal, a gente ganha uma pequena porcentagem da venda e isso faz uma diferença enorme na continuidade do nosso trabalho. Eu não sou patrocinado pela Line 6, essa PodGo que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, é uma PodGo que eu comprei com o meu dinheiro e tudo que eu falo aqui é isento de qualquer tipo de pressão da fábrica, opinião minha sincera. Uma coisa interessante agora seria a gente comparar ela com outras pedaleiras que nós temos no mercado. Então, por exemplo, nós temos no mercado muito parecida com ela, seria a Valenton GP200, que é uma pedaleira que já é amadurecida, que já teve atualizações pesadas, que ela já está quase no seu limite de capacidade. Nós temos a Matribox Pro, que é uma pedaleira nova, ainda tem um espaço para amadurecer do ponto de vista de configuração e outras coisas. Nós temos diversas pedaleiras aí. E para comparar ela com essas pedaleiras, aí nós temos que comparar itens por itens. Então, por exemplo, vamos comparar a questão da simulação de amplificadores e gabinetes da PodGo com essas pedaleiras mais genéricas. Primeiro, em cima do palco, você tocando com uma Valenton, com uma Matribox ou com uma PodGo, a percepção da simulação de amplificadores e caixas é praticamente quase nula. O som vai ser praticamente o mesmo. Não vai ter grandes diferenças entre uma e outra. A diferença começa nos efeitos, como modulações, reverbs, delays. Aí a PodGo começa a abrir uma tração, uma distância em relação a essas pedaleiras genéricas, porque a PodGo herda o que tem de melhor das hélices mais pesadas. Então ela tem modulações melhores,
delays melhores, reverbs melhores, pitchers melhores, harmonizers melhores, compressores melhores. Além dela ter uma quantidade maior de efeitos a oferecer do que essas pedaleiras genéricas, os efeitos são de mais qualidade. Então essas pedaleiras genéricas elas vão te oferecer simulação de amplificadores e gabinetes num nível muito bom para você tocar no palco, de excelente qualidade. E a PodGo também. E a gente não vai perceber diferença em questão de simulação. Mas a hora que você parte para os outros efeitos, aí a PodGo começa a abrir vantagem em relação a essas pedaleiras, tá? Um outro quesito importante nessa questão toda, a questão de estúdio, gravação. E aí a PodGo abre uma vantagem muito grande. Apesar de que é possível, dá para se gravar com a Valent ou GP200, com a Matribox, todas elas têm interface de áudio. A PodGo, a interface de áudio da PodGo, ela é infinitamente melhor que as interfaces de áudio que vêm na Valenton, na Matribox e em outras pedaleiras. Para avaliar uma interface de áudio não é simplesmente a gente avaliar só a taxa de conversão e como ela funciona dentro da nossa DAW. A gente tem que analisar algumas coisas que são muito específicas. Por exemplo, estabilidade do drive ASIO, que na PodGo é excelente, é muito estável. Tá? A PodGo ela grava em 4 canais, possibilitando você fazer reamp de um canal, porque ela vai gravar um canal limpo, sem efeito, e você pode usar esse canal para refazer toda a sua cadeia de sinal e os efeitos que você vai colocar nele. Isso nenhuma pedaleira genérica consegue fazer. Além do que, o conversor da PodGo, ele conversa melhor com arquivos com muitas informações. Então, ao você ter um arquivo de impulso e response que você baixa, que ele é muito detalhado em muitas frequências, ao passo que as pedaleiras mais genéricas elas vão ter mais dificuldade em trabalhar com essa gama enorme de frequências, a PodGo ela vai ter mais detalhismo, ela consegue captar esse detalhismo e transformar esse detalhismo em resultado sonoro. É aquilo que eu falei, em palco isso não faz diferença, mas em estúdio faz muita diferença. Então com a PodGo você teria uma pedaleira que você pode tocar no palco tranquilamente, que você teria um som muito convincente, um simulador muito convincente, e você também pode usar em estúdio e gravar com um som que também é muito convincente e muito melhor que as pedaleiras genéricas. A qualidade dos efeitos FX, que é modulações, compressores, overdrives, delays, modulações da PodGo são espetaculares. As pedaleiras mais genéricas elas têm os seus efeitos também, mas elas têm em menor quantidade e em menor qualidade. A Line 6 ela já é famosa pela qualidade dos seus efeitos. E da família Helix ela está no ápice, ela está no máximo da qualidade desses efeitos. Então talvez você se satisfaça muito mais com os além de você ter a simulação de amp e de gabinetes muito fiel na PodGo, na hora de você usar efeitos somados a essa qualidade de amps e de gabinetes, com certeza na PodGo você vai ter uma qualidade muito melhor, que vai te satisfazer muito mais do que você tem em outras pedaleiras. E com relação à captura de gabinetes, a simulação de captura de gabinetes através de microfones virtuais. Muitas pedaleiras têm a possibilidade de você escolher o microfone, mas às vezes não tem a possibilidade de você mexer o microfone na frente do alto-falante. A PodGo ela tem a capacidade de você escolher o microfone e movimentar esse microfone para refinar o seu som dentro dos alto-falantes, ou melhor, à frente dos alto-falantes. Então nessa versão de qualidade sonora, de possibilidades de tocar em palco e gravação, possibilidade de escolher efeitos melhores, a PodGo ela está muito à frente dessas pedaleiras mais genéricas, tipo a GP200, tipo a Matribox, qualquer outras dessa linha, Ampero 2, Ampero Stage. A PodGo ganha dessas pedaleiras na questão tonal, na questão efeito, na questão qualidade de efeito, na questão possibilidade de gravar com ela em estúdio. Em todos esses pontos ela está muito à frente dessas outras pedaleiras. Onde é que a PodGo perde para essas pedaleiras? É justamente na flexibilidade
e na possibilidade de configurações. Apesar da PodGo ter a possibilidade de você criar cenas, que é uma coisa fantástica, tá? Cenas, para quem não sabe, é quando dentro de um mesmo patch você pode mexer em efeitos, tipo ligar e desligar efeitos, além do que mexer com os parâmetros de um determinado efeito. Então, com um botão você pode ligar e desligar alguns pedais que estão naquela cadeia e, junto com isso, mexer nos parâmetros de outros pedais que vão ligar. Por exemplo, você vai sair de um drive base que você está fazendo e, de repente, você vai entrar num drive solo. Então, com um pisão num botão, você pode ligar um pedal para empurrar esse seu amplificador, aumentar a distorção do amplificador e acrescentar delay, caso você não tenha colocado na base, você pode acrescentar. E se tiver já o efeito ligado, você pode aumentar o efeito do delay ou o volume do efeito desse delay na frente do amplificador para que ele entre numa capacidade de solo que preencha mais. E tudo isso sem nenhum gap, sem nenhum momento você perceber que houve essa mudança. Algumas outras pedaleiras também têm essa possibilidade, mas a possibilidade de montar cenas verdadeiras, autênticas, do ponto que ela foi concebida, é muito da Line 6. A Boss já fazia um pouco isso com os botões, ainda faz, né, com os botões CTRL. Se você for ver, a Ampero, ela tem lá uma possibilidade de fazer cenas, mas não é exatamente isso. A Valenton, ela tem a possibilidade de fazer cenas, mas são meio que, não são as mesmas cenas que a Line 6 proporciona. Porém, quando você vai trabalhar com a PodGo na hora de configurar os efeitos, aí você sente uma diferença, porque essas pedaleiras genéricas, elas têm uma liberdade, elas dão uma liberdade de você trabalhar com as configurações de cadeia de sinal, as configurações dos switches, que a PodGo não dá. A PodGo abriu mão disso para te entregar um som melhor. Então, a cadeia de sinal da PodGo ela é mais amarrada. Ela é bem amarrada. Ao passo que a cadeia de sinal de uma Valenton, ou até, melhor ainda, de uma Ampero, ela é totalmente livre. Ampero você pode fazer a cadeia de sinal linear, ou você pode fazer paralela. Você pode ter os blocos totalmente livres para você acrescentar o efeito que você quiser. Na PodGo não. Na PodGo você fica amarrado. Você tem uma cadeia de sinal em que pelo menos 5 blocos eles ficam amarrados e você pode só ligar e desligar, mas você não pode substituir. Essa é uma das questões que ela abriu mão para que no final você tivesse uma qualidade sonora melhor, mas por ter um processador mais leve e menos, com capacidade de processamento menor, ele não suportaria. Então ela abriu mão da flexibilidade para entregar um som melhor. Então nesse ponto, as pedaleiras genéricas ela ganham. Você vai poder trabalhar com muita liberdade. Agora, na PodGo você pode mudar a posição dos efeitos. Você tem lá 5 blocos de efeitos que são livres para você colocar o que você quiser dentro da capacidade do processador dela. Então ela é mais limitada, ela é mais fechada nesse sentido. Porque os efeitos da Line 6, por serem melhores, eles são bem pesados. E na PodGo nós temos um processador menor. Então ela tinha que abrir mão de alguma coisa. Com relação ao programa de edição em PC, algumas pedaleiras têm um programa de edição melhor, mais fácil de visualizar do que o da PodGo. Por exemplo, o da Valenton GP200, ele tem um programa de edição no PC que é muito fácil de você visualizar, enxergar as coisas, trabalhar as cadeias, os efeitos, ele é simples. O da PodGo é um pouquinho mais embaçado, é um pouquinho mais chato, né? Mas está começando a ter uma tendência de as pedaleiras genéricas seguirem um pouco essa aparência, essa interface que a PodGo apresenta, que são barras que aumentam e diminuem, elas não mostram efeito, os botões ali que a gente está acostumado, né? Mas a gente vai ter que se acostumar porque está virando uma tendência esse tipo de configuração. De qualquer forma, aqui é uma questão de preferência. Eu, por exemplo, gosto mais do estilo da Valenton na edição no computador do que eu gosto da PodGo. Acho a PodGo mais chato, cansa mais trabalhar com a edição dela em computador.
No monitor dela é super simples, é uma pedaleira super simples. Até porque ela é mais inflexível, ela tem menos flexibilidade, então ela é mais direta ao ponto, né? A gente já vai direto ao ponto trabalhando com ela. Ela te apresenta os pedais com os botões ali embaixo da telinha, que você movimenta os botões. Então eu prefiro até trabalhar com ela no monitor direto nela do que no computador. Mas nesse ponto é uma desvantagem em relação a algumas pedaleiras genéricas, tá? Em suma, o que é muito interessante é aquilo que eu comecei falando, que a PodGo apresenta dois mundos completamente diferentes para você. Quando você está tocando com a PodGo, seja no palco ou no estúdio, você tem a sensação que você está tocando com uma Helix high-end, aquela top, a mais top. Você pode ter a sensação que você está tocando com a Helix Stadium no palco, se você não olhar para ela, porque o som é da Helix Stadium, o som é... Então, quando você está tocando, mudando as cenas, você tem a nítida sensação que você está tocando com a Helix, mais pesada. Mas quando você está trabalhando em configurar ela na mão, aí você está tendo a sensação que você está trabalhando com uma pedaleira que tem menos possibilidades que essas pedaleiras genéricas do mercado, a Ampero, a Valenton, a Matribox. Então ela cria dois mundos completamente diferentes, né? O mundo real e o mundo invertido. E aí você, na hora de comprar, tem que fazer uma opção. O que é importante para você? Ter uma cadeia totalmente livre para você trabalhar vários efeitos, posicionar a cadeia paralela, a cadeia linear, você pode escolher o que você quer fazer, ou você vai trabalhar com uma pedaleira que ela é mais limitada nesse aspecto, mas que, tocando, ela tem uma qualidade high-end. Agora só nos resta classificar ela. Onde é que ela está no meio das pedaleiras? Onde a gente pode colocar ela nas pedaleiras? Então já tem esses dois diferenciais que eu quero que fique bem marcado para vocês. Primeiro, a PodGo no chão e você tocando com ela em estúdio ou em palco, a sensação é que você está tocando com uma Helix Floor, uma Helix Stadium ou uma Helix LT. Você está tocando com um equipamento top, a nível de Fractal, a nível de Quad Cortex, a nível de GT1000, a nível de Kemper. O som dela em palco, quando você está tocando, é esse, é high-end top, top de linha. Agora, a flexibilidade, quando você está trabalhando para configurar isso, é baixa. É muito baixa, ela não é flexível, ela é muito direta ao ponto e com poucas possibilidades de variação. Esse é o primeiro diferencial. Então nós vamos fazer uma classificação dela, nós vamos pensar onde é que ela poderia se classificar no mundo da pedaleira. Eu até fiz uma colinha aqui, tudo que eu estou falando tem um roteiro aqui, porque eu estudei muito, eu busquei muito em fóruns, eu busquei no manual dela, eu busquei na Line6, eu assisti vídeos, então eu estou falando um condensado de tudo que eu assisti, tá? Então aqui, na conclusão geral, a PodGo ela é melhor do que quem? A PodGo ela é melhor que a Tank G em matéria sonora, ela é melhor que a Tank G, ela é melhor que a Pocket Master, ela é melhor que a Matribox, ela é melhor que as Nux MG, ela é melhor que a Zoom G, ela é melhor que a Valenton GP e ela é melhor que as Amperos, tanto a 2 quanto a Ampere Stage. Por que ela é melhor? Porque no final ela tem um som melhor, ela é uma pedaleira profissional, uma pocket profissional pequena, com uma qualidade sonora high-end, ganha no palco, ganha nos efeitos e ganha no estúdio. Então ela está acima dessas pedaleiras que eu mostrei para você. Agora ela é igual a quê, para a gente se situar? Ela é uma pedaleira que pode ser comparada à Boss GX100, e pensando em alguns itens, a Boss até pode ser um pouco melhor que a PodGo. Se a gente pegar as Red Rush, tipo a Prime, a MX5, a MX5 Pro, estão no mesmo nível da PodGo. E quais pedaleiras seriam melhores? Aí seriam as pedaleiras high-end, né? As Helix superiores a ela, a Quad Cortex, o Kemper, a Fractal, a Boss GT1000, são pedaleiras
mais top do que a PodGo. Então, se você está pensando em comprar uma pedaleira e você tem a PodGo na sua lista, eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante na hora de decidir se a PodGo vale mais a pena do que outras pedaleiras. Se você não tem a PodGo na sua lista, você tem que assistir esse vídeo para você entender se a PodGo ia lhe trazer algum benefício a mais do que outras pedaleiras que você está levando em conta em comprar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, dá uma olhada na área de membros lá, que vão ter vídeos exclusivos sobre a PodGo, somente para membros. Eu já vou deixar lá na área de membros na verdade são 3 e-books de glossários da PodGo. O que é isso? Se você é usuário da PodGo e tem dificuldade de identificar na PodGo o que cada amplificador representa, então tem lá o nome de um amplificador, você não sabe se ele é Fender, se ele é Marshall, se ele é Mesa Boogie, o que ele é. Então eu fiz um glossário destrinchando cada amplificador lá, o que ele é, o que ele quer simular. Fiz isso com os gabinetes, com os microfones e com os pedais de drive e distorção também. Vai estar lá disponível na área de membros gratuitamente para você baixar e servir de guia para você quando você estiver timbrando a sua PodGo. Além dos outros assuntos do curso de timbragem que estou fazendo lá e demais e-books que tem lá. Então dá uma olhada na área de membros e vê se compensa para você entrar lá e nos acompanhar lá dentro.